a graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre como destruir os ídolos. Espírito Santo, ilumina nossa mente para compreendermos a Tua palavra, que vidas venham ser abençoadas, edificadas, impactadas pelo poder da Tua palavra. Eu te peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz. Como destruir os ídolos. Lembrando que os ídolos destroem o ser humano. Então há necessidade de destruir. Agora, de que maneira destruir os ídolos? O livro de Isaías, lá no capítulo de número 6, né? O livro de Isaías, do capítulo 1 até o 6, vai falar sobre o chamado de Isaías, como Deus chama Isaías, propósito, né? E no capítulo 6, a partir do versículo 8, o texto diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouves de fato, e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se para que seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Se, porém, ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho e como o terebinto, os quais, depois de esfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será o seu toco. Amém, Jesus. Bem, vamos entender então o que Deus está falando aqui a Isaías, ao profeta Isaías, né? E o tema que nós vamos estar tratando aqui é destruindo os ídolos. Infelizmente, poucas pessoas têm observado o perigo de manter ídolo em suas vidas. Muitas pessoas não têm atentado a isso, ao perigo que é alimentar ídolos e manter eles vivos em suas vidas. Algumas pessoas nem se dão conta que esses inimigos, muitas das vezes, disfarçados, que parecem ser insignificantes, destrói sonhos, projetos e, principalmente, leva à morte espiritual. Muitos ídolos, eles até têm aparência de bem. Muitas pessoas não se dão conta que isso é um ídolo e que isso vai destruir a vida dela. Destrói sonhos, destrói projetos e, principalmente, tem levado muitos à morte espiritual. A palavra ídolo, né, quando se fala ídolo, né, a palavra ídolo ela está diretamente ligada à idolatria. A primeira vez que o tema referente à idolatria aparece, está lá em Gênesis, no capítulo 31, o versículo de número 34, vai dizer assim: Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara sobre ele. Então, a primeira vez que aparece essa palavra ídolos aqui na Escritura Sagrada, ela no livro de Gênesis, quando Raquel, né? Raquel, ela toma os ídolos do seu pai ali, de Labão, e ela esconde na sua tenda ali. É a primeira vez que aparece a palavra ídolo nas Escrituras. Porém, nós precisamos entender que a prática da idolatria, ela vai aparecer bem antes, né? A prática da idolatria, nós podemos encontrar no primeiro casal, lá em Adão e Eva, né? Nós podemos encontrar a prática da idolatria e qual foi a sua consequência. E quem nos mostra isso com clareza, com muita clareza, é o apóstolo Paulo. Lá em Romanos, capítulo de número 1,
No versículo de número 25, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, Romanos capítulo 1, versículo de número 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, a primeira prática da idolatria que podemos conhecer à luz das Escrituras, Paulo vai nos mostrar que foi praticada lá no paraíso. Aquele casal que Deus colocou naquele paraíso ali, que tinha um contato com Deus, aquele casal que estava no paraíso, tinha um contato com Deus, foram os primeiros a praticarem a idolatria. Paulo nos mostra aqui de que maneira que eles praticaram a idolatria. Paulo vai dizer, pois mudaram a verdade, deixaram a verdade pela mentira. Deixaram a verdade pela mentira. Quando ali Satanás, incorporado ali na serpente, usa a serpente, Satanás então oferece ao primeiro casal uma oportunidade deles praticarem a idolatria. A idolatria. Porque Satanás vai torcer a verdade e dizer, vocês podem ser igual a Deus. Vocês podem se tornar igual a Deus. E os homens ali, Adão e Eva, aquele casal, tomaram para eles isso, essa mentira, e praticaram a idolatria. Ou seja, eles tomaram para si o próprio eu como ídolo. Agora seriam como Deus. Deixaram de adorar ao Senhor, deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Então a idolatria é isso. A idolatria é deixar de adorar o Senhor e adorar a criação, tudo aquilo que foi criado. E muitas pessoas têm formado ídolos em seu coração. Mesmo aqueles que se dizem ser cristãos, mesmo aqueles que talvez estão ouvindo essa mensagem e acham que por estar dentro de uma igreja, fazer parte de uma denominação, muitos têm praticado a idolatria, muitos têm alimentado ídolos no seu coração. E nós vamos ver aqui a luz das Escrituras, como essa advertência de Isaías foi justamente para o povo que Deus tira lá do Egito. O primeiro a praticar a idolatria foi o povo escolhido, foi Adão e Eva. O primeiro casal que Deus ali colocou para encher a terra, povoar a terra e glorificar o nome de Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, ali por intermédio de Moisés, quando Deus liberta o povo do Egito, depois que sai do Egito, o povo constrói, eles fizeram um bezerro de ouro e passaram a adorar o bezerro de ouro. Então vê que desde o princípio o povo sempre vem alimentando ídolos, sempre vem praticando a idolatria. E quando Paulo fala que eles adoraram, deixaram a verdade, praticaram a mentira, eles estão fazendo a obra de Satanás. Porque o próprio Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então a idolatria, ela é diabólica. O ídolo é um demônio. Afasta do seu Criador. Deixa de adorar o Criador e passa a adorar algo que é criado. Então o ídolo traz a morte espiritual. Por isso que Adão e Eva morreram espiritualmente. Fisicamente não, mas espiritualmente morreram por causa da prática da idolatria. Deixaram de adorar a verdade e tomaram a mentira. Bem, então o que Paulo está ensinando aqui, né, no capítulo 1 de Romanos, versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. A idolatria está associada ao engano, à mentira, ao falso. O ídolo leva à idolatria, ou seja, o ídolo sempre vai levar a pessoa a adorá-lo. Sempre vai deixar a pessoa presa a esse ídolo adorando. Porque todo ser humano, nós fomos criados para adorar. Se a pessoa não adora a Deus, ela vai adorar algo, e até mesmo a si própria, que é a idolatria do ego, o egocentrismo. Bem, então, tudo que é falso, tudo que é mentira, está diretamente ligado ao que Jesus chamou de o pai da mentira, que é Satanás. O povo escolhido por Deus sempre cai no laço da idolatria. Sempre cai no laço da idolatria. Né? Aquele povo que Deus tirou do Egito, lá
como havia dito, fizeram um bezerro de ouro. O povo escolhido deixa de reconhecer a Deus e erram. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim, ó. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O que ele está dizendo? O que Isaías está dizendo aqui, né? Está dizendo que esse povo era mais insensato que um boi e um jumento. O primeiro, que é o boi, ele era esperto. Ele reconhecia o seu dono. O segundo não reconhecia o seu dono, mas sabia aonde recebia a comida. Mas Israel não possuía esse nível de inteligência a negar a Deus. O que ele está dizendo? Que quando a pessoa nega Deus, ele perde o nível de inteligência. Perde o nível de inteligência. E por conta disso, Isaías vai dizer aqui que o povo vai se tornar como o ídolo. Exatamente como o ídolo. O ídolo não tem inteligência. Nós vamos mostrar para você que o ídolo não tem inteligência. Bem, porque o ídolo, a idolatria, a mentira, é fruto de Satanás. Bem, os que adoram ídolos se tornam iguais aos seus ídolos. Lá no Salmo 115, o verso 8, diz assim, ó. Tornem-se semelhantes a ele, os que fazem e quanto neles confiam. Então, o que ele está dizendo? Tornem-se semelhantes a ele. Todos quanto fazem ídolos e confiam em ídolos, se tornam como ídolos. Nós vamos ver que Isaías diz isso, né? E exatamente isso, o que Isaías se refere. Porque do versículo 8 ao 10, do capítulo 6 que nós lemos, diz assim, ó, vou partir do 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouves de fato e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração e converter-se para que seja sarado. Então, o que ele está dizendo? Que todo aquele que constrói o ídolo no seu coração, permanece na idolatria, adora um ídolo, se torna igual a um ídolo. O ídolo tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pernas e braços, mas não se move. O que ele está dizendo é que todo aquele que adora o ídolo se torna igual ao ídolo. Ou seja, nada. Nada. Morto espiritualmente. O ídolo não tem vida própria. Não tem vida. Então todo aquele que adora o ídolo se torna exatamente como o ídolo. Por isso que ele está dizendo, fala a este povo que ouves de fato, mas não entendes. Vedes, mas não percebeis. Por quê? Porque se torna igual ao ídolo. É isso que lá no Salmo 115, 8 está dizendo. Bem, mas há os remanescentes no meio deste povo. Aqui está se falando do povo de Deus. Mas no meio do povo, há os remanescentes. A santa semente, como no versículo de número 13 de Isaías, vai dizer assim, ó. Isaías 13, diz assim, se porém ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho e como o terebinto, os quais, depois de desfolharem ainda, ficam firmes. Assim a santa semente será o tronco. Então ele está dizendo que há uma santa semente. Há um povo remanescente que não se dá à idolatria. Há um povo remanescente que não se rende aos ídolos. Há um povo, esse remanescente. Quando Isaías está falando, esse povo que saiu do Egito, que construiu ali um bezerro de ouro, Deus foi trabalhando no meio deste povo. Deus foi limpando este povo. E este povo, mesmo tendo todo esse trabalho de Deus, o agir de Deus, eles vão para o exílio. Aqueles estão lá no exílio, está saindo do exílio. Esse povo que sai do exílio, que é o toco, que eles chamam aqui o toco, o remanescente, que sai do exílio, eles vão continuar buscando a idolatria. E nós vamos ver isso lá no Novo Testamento, se cumprindo a palavra, quando Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 13, o versículo 13 e o 14, Jesus diz assim, ó. Por isso lhes falo por parábolas,
porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Então Jesus está falando, né? Depois dessa profecia, aproximadamente mais de 400 anos depois, Jesus está falando que esta profecia está se cumprindo. Que aquele remanescente que saiu ali do exílio, aquele remanescente, eles continuam cultuando algo para o ídolo. Talvez as pessoas pensam, mas isso não se dá ao crente. Deus liberta a pessoa. Tem muitas pessoas que foram libertas, saíram do mundo, mas existe um jardim no coração dela. Elas mantêm um jardim onde estão justamente esses ídolos, né? Aquele povo conservado, aquele povo que saiu ali do exílio, eles conservavam um jardim com carvalho e tenebrinto. No versículo 13, a parte A diz assim: se porém ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho e como o tenebrinto. O que significa isso? Aquele povo, quando sai do exílio ali, eles continuam cultuando, continuam ali mantendo um bosque com essas árvores, o carvalho e o tenebrinto. Essas árvores eram árvores que os pagãos, o culto pagão adorava. A árvore do tenebrinto era uma árvore onde eles acreditavam que os espíritos se escondiam ali, os espíritos dos deuses se escondiam. E o carvalho era uma árvore alta, grande, onde atraía muitos raios. Então eles acreditavam que os deuses estavam ali. E aquele povo que sai do exílio, do exílio, o povo escolhido de Deus que sai do exílio, eles continuam ali mantendo esses bosques. É por isso que Deus vai falar aqui, que eles continuam mantendo o carvalho e o tenebrinto. A árvore que os pagãos acreditavam que os espíritos dos deuses escondiam. Quantas pessoas saem do mundo, mas tem um bosque onde tem um ídolo escondido? Muitas pessoas pensam que ídolo é só imagem. O ídolo é tudo aquilo que a pessoa coloca no lugar de Deus. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Muitas pessoas têm colocado dinheiro. Hoje é uma busca insensata pelo dinheiro. Nós lembramos que quando Jesus estava no Novo Testamento, um jovem vai à procura de Jesus e pergunta o que farei para herdar a vida eterna. Jesus fala: cumpra os mandamentos. Ele vai dizer: tudo isso eu tenho cumprido desde criança. Jesus fala para ele: falta-lhe uma coisa, vende tudo que tem e me segue. E aquele jovem virou as costas para Jesus. Por quê? Porque as riquezas estavam no seu coração. Quantas pessoas têm ídolo? Quantas pessoas adoram o filho, adoram o marido? Quantas pessoas adoram os filhos, adoram o carro, adoram o emprego? Quantas pessoas adoram pastores? Quantas pessoas adoram cantores gospel? Quantas pessoas estão criando ídolos no seu coração? Saíram do mundo, mas conservam um jardim de carvalho e tenebrinto. Quantas pessoas estão assim? E isso tem causado a morte espiritual em muitas pessoas, porque elas estão tomando o lugar de Deus, estão adorando o que é criado, estão adorando a criatura, ao invés do Criador. E por conta disso, muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Estão fazendo, estão aí, andando, caminhando, apenas como zumbi, espiritualmente. Estão mortas, estão desfalecendo cada dia mais, por conta que os ídolos continuam ali no seu coração. Bem, não foi diferente daquele povo. Então, ídolos é tudo aquilo que ocupa o lugar destinado a Deus. Por cultuarem ídolos, alimentando seus pensamentos, idolatrando o que é contrário à vontade de Deus, muitos estão morrendo espiritualmente, se afastando de Deus. O ídolo passa a ser objeto de felicidade. E muitos estão buscando o ídolo, a sua fonte de prazer. Quantas pessoas estão indo ao culto não para adorar a Deus, estão indo buscar a riqueza deste mundo? Quantas pessoas vão ao culto para ver o cantor que vem de fora, o pregador que vem de fora? Quantas pessoas estão indo ao culto para idolatrar políticos? Quantas pessoas estão indo ao culto buscando riquezas materiais, coisas materiais, que está no seu coração? É essa a busca que ela tem no seu coração. E por conta disso, estão se afastando
do verdadeiro Deus. Estão morrendo espiritualmente. O ídolo é tudo aquilo que a pessoa busca como fonte de felicidade. A fonte de felicidade é Deus, está em Deus. Está no Criador e não em coisas criadas. Agora, aqueles que insistem em manter os seus ídolos serão totalmente destruídos. Em Isaías capítulo 1, o versículo 28, a parte B do versículo até o 30 diz assim: E os que deixarem o Senhor perecerão, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e serei confundidos, por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Então, aqueles que insistem em manter aceso os seus ídolos no seu coração, e muitas pessoas pensam que não é ídolo, mas tudo aquilo que faz a pessoa sofrer, tudo aquilo que tem aquela busca desenfreada, ela não consegue dormir, não tem alegria, ela quer aquilo como prazer, aquilo é um ídolo que está tomando o lugar de Deus. Então todos aqueles que insistem em manter aceso essa chama, em seguir os seus ídolos, manter os seus ídolos e alimentando essa idolatria, todos esses serão destruídos juntamente com os ídolos, conforme nós lemos aqui em Isaías 28b ao 30. Bom, agora, como destruir os ídolos? Esse é o tema da mensagem. Como destruir os ídolos? Lá em Isaías 2,18, o texto diz assim: Os ídolos serão de todo destruídos. Então, os ídolos serão de todos destruídos. Agora, como? Como que destruir os ídolos? A única maneira de destruir os ídolos é não viver na idolatria. Não viver na idolatria. Você não vai destruir o ídolo simplesmente por odiar o ídolo. Não adianta você passar a odiar aquilo que é ídolo e tomar atitudes insensatas, como houve algum tempo atrás, uma pessoa aí sem nenhum entendimento, sem sabedoria, né, chutou lá no altar de uma igreja, frente às câmaras, chutou lá um ídolo que alguns adoram. Não adianta fazer isso. Isso não vai destruir o ídolo. Você só vai criar ódio. E o ódio pode alimentar um outro ídolo. Não é? O ódio pode alimentar ódio pelas pessoas idólatras. Você não vai destruir o ídolo com ódio. Você não vai destruir o ídolo com suas forças. Ora, eu vou em casa de pessoas que têm imagens. Eu vou. Mas eu não vou sair chutando aquilo. Não vou sair desfazendo aquilo, chutando, porque eu sei que o ídolo não é nada. Ali é um pedaço de barro, de pau, de pedra, não é nada. Não é nada, não é nada. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 4, o apóstolo Paulo diz assim, ó: sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus. Então eu sei que só existe um Deus, que aquilo ali não é Deus, aquilo ali não é nada, aquilo ali é algo que os homens fizeram com a própria mão e que não serve para adoração, que aquilo ali são demônios por trás daquilo. Então eu sei que aquilo não é nada. Não adianta chutar aquilo, desfazer daquilo. Não vou perder tempo com isso, né? Lá em Isaías 44, versículo número 9, o texto vai dizer que as suas esculturas, suas imagens, né, para nada presta. Aquilo não presta para nada. Não serve para nada. Eu sei que não serve para nada. Então não adianta eu chutar aquilo, desfazer daquilo. Não adianta eu odiar o ídolo, seja qual for. Não adianta eu odiar. A única maneira de vencer o ídolo é amando a Deus. A única maneira de destruir o ídolo é amando a Deus de todo o coração. É ter o Senhor enchendo, preenchendo todo o meu coração. Então não há espaço para o ídolo trabalhar. Então automaticamente ele será destruído, porque quem destrói o ídolo é o Senhor. Se o meu coração, se o seu coração estiver totalmente direcionado a Deus, o ídolo não terá parte no seu coração. Não criará um jardim, não formará um jardim, não terá espaço para ele. Bem, lá em Êxodo capítulo 20, no versículo de número 1 ao 2, deixa eu achar aqui. Êxodo 1, 20, versículo 1 ao 2 diz assim, ó: então falou Deus todas as palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro deuses diante de mim. Quem nos libertou foi o Senhor. Jesus nos libertou deste mundo.
Então ele está dizendo assim, ó, ele é o Senhor da sua vida. Ame ele de todo o seu coração. Ele diz, não terá nenhum outro Deus diante de mim. Então muitas pessoas têm criado um ídolo e esse ídolo está diante de Deus. A única maneira de você destruir o ídolo é amando a Deus de todo o seu coração. Ele é o único Deus. Ele é o Criador. Tudo fora de Deus é criação. Não é digno de adoração. Nada é digno de adoração. Nada pode preencher o nosso coração, a não ser aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos libertou e nos dá salvação e vida eterna, que é o Senhor. É a maneira de destruir o ídolo. Eu quero orar por você. Amém. Senhor, Sim, Senhor. fortalece essa pessoa que ouve, que ainda há de ouvir essa mensagem, aonde chegar por meio de compartilhamentos, que vidas venham ser fortalecidas, encorajadas, que não venham manter jardins de carvalhos, nem de terebintos, nem de árvores, aonde serve para prostrar-se diante de ídolos, mas que em seu coração seja um altar aonde o Senhor reine. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, fortalece cada uma delas, para que essas pessoas tenham vida e vida abundante, vida espiritual, comunhão e aliança eterna com o Senhor. E por causa disso, por conta disso, muitas pessoas, por falta de entendimento, têm alimentado ídolos no seu coração, algumas até mesmo sem perceber. E por conta disso, estão morrendo espiritualmente. Mas que por meio desta palavra, elas sejam avivadas, sejam fortalecidas, encorajadas, poderosamente abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Só lembrando que a partir do mês que vem, de março, nós estaremos fazendo uma série de mensagens, algumas delas bem, como eu posso dizer, bem impactantes. Algumas vai trazer, com certeza, vai trazer alguns comentários. Nós vamos estar comemorando aí 5 anos de Pilares de Edificação. Nós vamos estar falando como nós começamos, o que nos levou a iniciar esse trabalho, Pilares de Edificação, e quais a experiência que nós estivemos, onde nós já estivemos, onde nós já passamos, quantas vidas já foram abençoadas. Vocês vão ver testemunhos de pessoas que durante esses 5 anos foram abençoadas, e nós estaremos anunciando que temos projetos muito maiores a partir deste ano. E tudo isso graças ao trabalho maravilhoso que o Espírito Santo tem feito por meio dessa página Pilares de Edificação, e de cada um de vocês que tem nos abençoado, compartilhado as mensagens, contribuindo para que o ID seja realizado. Hoje nós, as nossas mensagens, algumas delas chegam a mais de 330 compartilhamentos, mais de 2.500 visualizações. Muitos grupos estão compartilhando as nossas mensagens, porque tudo isso é a ação do Espírito Santo de Deus. E é nosso desejo, nosso compromisso é de continuar pregando a verdade, sem fantasias, sem enganos e sem mentiras, falando a palavra da verdade, a palavra de Deus. Por isso, Deus te abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que estão assiduamente ouvindo as mensagens e compartilhando essas mensagens para que vidas venham ser abençoadas. Deus te abençoe.